bens de natureza material de valor arqueológico são parte integrante do patrimônio cultural que assumem significados com diferentes níveis de importância a partir da sua abrangência e sua representatividade cultural em escala local, regional, continental ou mesmo mundial. Nesse contexto, Machu Picchu, no Vale Sagrado dos Incas, no Peru, é um dos sítios arqueológicos das Américas que está entre os mais conhecidos mundialmente. Porém, não é o único vestígio relevante do Império Inca, povo pré-colombiano que habitou a América do Sul entre os séculos XIII a XV. Junto a Machu Picchu, a antiga capital do Império, Cusco, bem como Pisac, Ollantaytambo, Urubamba e outros sítios reúnem registros materiais relevantes. Para além do Vale Sagrado dos Incas, outras cidades, povos, aldeias, centros de culto, observatórios e fortalezas compõem um conjunto patrimonial transfronteiriço que se estende pelos Andes desde Chile e Argentina, passando por Peru e Bolívia até o Equador e parte da Colômbia. Interligados pelo caminho Inca, a partir da capital, Cusco, foram erigidos diferentes assentamentos para o provimento de caravanas e alojamento, postos de controle de circulação, e foram conquistados povoados pré-existentes ou fortalezas. Também são vestígios importantes da presença inca os pontos de oferenda às suas divindades, situados em picos de grandes alturas, como a Aconcagua e o Lulailaco. Este último, onde foram encontradas as múmias das crianças incas e seus enxovais, extremamente conservados e atualmente expostos em Salta, na Argentina. Para além da região montanhosa dos Andes, o encontro dos jesuítas espanhóis e portugueses com as populações indígenas das áreas planas de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deixou registros significativos do intercâmbio estabelecido nas reduções jesuíticas nos séculos XVII e XVIII, que somavam, à época, 30 povoados. No sul do Brasil, as ruínas dos 7 povos das missões são os sítios arqueológicos que contam a história da experiência de evangelização dos índios pelos jesuítas espanhóis e compõem um sistema de bens interligados com os remanescentes das reduções na Argentina. No território brasileiro, as mais famosas são as ruínas do povoado e da igreja de São Miguel das Missões, que reúnem, além dos remanescentes das edificações, artefatos e estatuária dos povos guaranis. Junto com as reduções jesuíticas de San Inácio Mini, Santana, Nuestra Senhora de Loreto e Santa Maria la Maior, localizadas em território argentino, constituem patrimônio mundial da humanidade desde 93. Na mesma data, também receberam tal reconhecimento as reduções jesuíticas de Jesus de Tavarengue e Santíssima Trindade del Paraná, localizadas próximas à Encarnação, no território do Paraguai. A história das missões e reduções jesuíticas ainda tem muito a ser descoberto. As primeiras experiências foram em território brasileiro, no estado do Paraná, nos séculos XVI e XVII, e quando este pertencia aos espanhóis. Entre 1554 e 1632, foram erguidas reduções e cidades espanholas na então chamada província de Vera ou província del Guairá, que não resistiram aos avanços dos bandeirantes portugueses. Ainda do resultado do contato dos povos em 2011, descobriu-se no Brasil importante sítio arqueológico na área portuária do Rio de Janeiro, que comportava antigo cais de desembarque de escravos africanos. Foi descoberto durante obras urbanísticas preparatórias para as Olimpíadas, realizadas em 2016, e pela sua relevância como registro material da escravidão e da diáspora africana do Brasil e na América. Recebeu em 2017 o título de Patrimônio Mundial. Pensar na arqueologia da América do Sul não é limitar o estudo a partir do contato das populações locais com os europeus ou africanos a partir do século XV, mas buscar a história dos povos que habitaram tais territórios desde milhares de anos. No Brasil, o Parque Nacional Serra da Capivara preserva vestígios arqueológicos da mais remota presença do homem na América do Sul. Com área de 130 hectares, cerca de 400 sítios arqueológicos abrigam painéis de pinturas e gravuras rupestres de grande valor arqueológico. No litoral do Brasil, a ilha do Campeche, em Santa Catarina, possui a maior concentração de oficinas líticas e gravuras rupestres do litoral brasileiro em sítios arqueológicos preservados. A América do Sul é muito vasta
e apresenta características físico-territoriais e culturais diversificadas, apresentando registros arqueológicos e peculiares e registros mais abrangentes, comuns a vários países. Os exemplos apresentados ilustram um pequeno percentual do rico conjunto de conhecimentos já descobertos e deixam a certeza de que há ainda mais a descobrir.